As pessoas matam por nada. As pessoas que morrem não podem ser tratadas apenas como estatísticas, como números. São pessoas que têm famílias, tinham uma vida, são pessoas que tinham uma história e que deixaram uma história. Então, a violência ela não pode parar no momento em que ela acontece. Ou em casa, ou na rua, ou em qualquer canto que esteja. Só Deus para livrar, porque a violência está grande. Tem que haver mais segurança para o cidadão sair confiante de ir para o trabalho e voltar. A perda de um filho já é dolorosa, né? E quando a gente perde numa situação trágica assim, em fração de segundos, né? Você sair, você olhar, você dar um abraço. Daqui a pouco eu volto, mãe. E aí? Nunca mais. Era meu companheiro, era meu amigo, entendeu? A gente sempre estava junto. Ele foi uma pessoa que ele gostava de viver, gostava da vida, era feliz, entendeu? Dava muito valor, dava prioridade à família. Entendeu? Era muito amável, eu acho que não tinha quem não gostasse dele. Saiu num dia normal do trabalho, cedinho. Foi fração de 5 minutos, mais ou menos. Não deu. Só deu o tempo dele fazer o retorno aqui, chegar aí na BR. Quando ele parou, para que o fluxo de carro diminuísse para poder ele entrar na BR, aí foi o momento que fizeram isso com ele. Ficamos sem chão. Para começar tudo de novo. E até hoje a gente não está sabendo administrar. Não está tentando, mas nem tudo a gente conseguiu, mas pouca coisa. É como se a gente desse um passo para frente e outro para trás. E dois para trás, né? Na verdade, a violência ela é muito tratada, ou apenas tratada, no seu aspecto criminal propriamente dito, quer dizer, um aspecto que envolve a polícia, um pouco mais em relação à justiça. Essa é a primeira dimensão, a dimensão criminal propriamente dita, né? Mas há desdobramentos econômicos e desdobramentos psicossociais. Esses são menos tratados. Até os econômicos conseguem ser tratados, porque o Estado, de uma certa forma, faz cálculos de quanto se paga a uma família que é indenizada, o quanto se gasta nos hospitais se houver um acidente ou uma retirada de um projétil. Esse tipo de coisa é possível ser calculado, não é tão tratado. Mas a terceira dimensão, que é uma dimensão que pode ser de curto prazo, de efeito de médio prazo, de longo prazo ou até vitalício, que são os aspectos psicossociais, esses são bem menos tratados ou não tratados. Não há muitos dados significativos sobre o impacto de um determinado crime numa família que, por exemplo, transformou alguém em arrimo de família porque o pai, que ganhava relativamente bem ou sustentava a família, deixou a terra em função de um assassinato, por exemplo. Então, nesse momento, fica mais difícil a mensuração do impacto. Mas é exatamente esse ponto que se deve estudar talvez um pouco mais.
De início foi um choque, né? Porque a gente não esperava. Ele era uma criança normal, brincava, ria, não é? É normal. De uma criança de 2 anos, né? Foi com 2 anos que a gente descobriu. Aí ele ficou assustado, né? Mas mesmo assim ele enfrentou, pesquisou, começou a pesquisar na internet, comprar livros, né? Para conhecer, né? Algo a mais sobre esse problema que até então a gente não conhecia muito. Ele procurou médico, procurou psicólogo para ele, para ver como é que a gente lidava com essa situação e o que a gente poderia fazer também por ele. E aí fez esse processo. Quem levava mais ele para o médico, hoje quem leva sou eu, né? A mãe leva algumas vezes por conta do trabalho dela. Mas quando ele estava, ele era quem resolvia tudo isso. No Brasil, hoje, a média é de 74 anos de vida para homens, 77 para mulheres. Então, se alguém que começou a trabalhar com 20 anos de idade, por exemplo, e tem interrompido sua vida aos 25, aos 27 anos, sobrou um tempo que ele deixou de ser produtivo para o seu país, deixou de ser produtivo para a empresa que ele trabalha, mas principalmente para a família. Como é que fica aquela família ao perder um ente querido? Tem um impacto afetivo, que é o de imediato, tem um luto, bem analisado, todos os estudos de psicologia, que é muito forte esse luto, e depois vem essas consequências que aparentemente numa hora de uma morte não se trata, né? Porque sempre é o choro, que é o luto, e sempre se esquece que aquele senhor, aquela senhora sustentava uma família, às vezes uma grande família. Esse aspecto econômico, ele pode destruir literalmente uma família a curto, médio ou longo prazo, ou destruir para sempre, porque nem todas as famílias têm a capacidade de reagir a isso. Vamos imaginar que tenham crianças pequenas, que vão ficar com um trauma, inclusive psicológico. Ele sempre ficou cobrando a presença do pai, né? Até hoje ele ainda espera, né? Espera a volta do pai. De vez em quando ele diz assim: ô vó, mas meu pai está demorando tanto. Eu tô com saudade dele. Eu queria muito brincar com ele. E esse laço ficou muito forte, né? De repente, né? De repente haver essa separação, foi muito sofrida. Aliás, continua sendo, né? Porque eu não sei se um dia a gente vai aprender, eu acho que vai se acostumar a viver, né? Porque a gente, até com sofrimento, a gente se acostuma, né? Tem que se acostumar para continuar vivendo, né? Quando a gente fala em violência, violência é uma questão tão dramática que infelizmente tem feito parte do dia a dia das pessoas aqui em Pernambuco, que invariavelmente esse assunto vai estar pautado pela mídia. Em todo momento, seja qualquer veículo, qualquer forma, qualquer plataforma, a violência sempre vai ter um destaque. Estou profundamente preocupado com o momento da segurança pública de Pernambuco. Não apenas com os assassinatos, com o aumento da violência contra a mulher, do aumento do número de roubos e furtos na região metropolitana, com o crescimento de assalto a bancos e a caixas eletrônicos, mas, sobretudo, nós estamos preocupados com o pós-violência. Muitos jovens que foram vítimas de agressão, foram vítimas da criminalidade, muitas vezes eles são lesados emocionalmente e ficam desassistidos. Eu defendo que o governo do Estado
possa fazer um amplo debate com a sociedade sobre isso. Procuraria o segmento católico, procuraria o segmento religioso, os evangélicos, católicos, aqueles que querem construir cidadania, que poderiam de alguma forma ajudar no trabalho social. Porque não é só o problema da violência, é o problema do pós-violência, que muita gente fica traumatizada para o resto da vida. Então, eu defendo que o trabalho social, o trabalho de combate às drogas, a ampliação dos programas sociais, em todas as entidades, associações que queiram contribuir com pessoas que foram vítimas da violência em Pernambuco. Violência acontece quando as instituições falham. Mães que perderam filhos, filhos que perderam pais. E a violência não escolhe o momento que vai chegar, ela acontece. E quando a violência não tira a vida propriamente dita, ela deixa sequelas. Sequelas que vão ser levadas para o resto da vida, sejam sequelas físicas, sequelas psicológicas. E isso traz um problema enorme, não só para aquela pessoa, não só para os indivíduos que estão ao redor, que acompanham aquelas pessoas, mas para a sociedade como um todo. Ele nasceu em 2002 e em 2003 aconteceu essa tragédia com o Serginho. Serginho foi baleado, uma bala perdida, com 1 ano e meio. A gente estava na igreja. E dali foi as etapas que ele passou de cirurgia, tirou um pedaço do fígado, do rins dele. E ele hoje tem sequelas. O aperreio que ele passou não foi fácil para mim e para ele. E nem para meu esposo também, a família toda, né? Que foi impactada com essas coisas que aconteceram, essa tragédia. Nenhuma mãe quer que aconteça isso com o filho. Serginho nasceu perfeito, graças a Deus. Mas é aquela coisa, a gente não espera o que vai acontecer. E graças a Deus ele está com vida. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Eu vim saber disso aí depois de volta dos meus 7, 8 anos de idade, que quando eu comecei a despertar a mente, e foi quando meu pai e minha mãe me explicou o que aconteceu. A maioria das vezes que eu estava com meus 5, 6, 7 anos de idade, as crianças normais sempre estão brincando, sempre estão nos parques, brincando, correndo, e essas maiorias das vezes eu não estava fazendo isso. Eu estava indo em exames, tomando medicamentos para fazer uma bateria de exame. E, então, assim, minha infância não foi uma infância tão assim como uma criança normal. Mas eu agradeço a Deus porque Deus tem me dado força e me dado ânimo para superar isso. Tem lugares que eu não posso ir por causa de alguns obstáculos, alguns degraus, algumas escadas, porque é muito alto. Na sociedade não tem tanta benefício que traz a uma pessoa que é portadora de alguma deficiência. Quando a gente é uma criança, a gente pensa que o mundo é uma flor, né? A gente pensa que o mundo é uma beleza, você pode se divertir, sair. Mas depois, com uma certa idade, que eu fui me vendo nessa história, aí foi quando caiu a ficha que o mundo não é perfeito.
O mundo não é assim seguro demais para um ser humano. Porque, como a gente disse aqui, a gente estava dentro de uma igreja e aconteceu um fato tão terrível como esse. 7 pessoas foram feridas dentro de uma igreja. Imagine se mais pessoas fossem atingidas, né? Quantos sonhos seriam interrompidos por causa de malfeitores? Não foi só eu atingido. Milhares e milhares de pessoas que estão sendo atingidas há minutos e minutos. Nós estamos aqui, mas não sabemos se está sendo atingido 1, 2, 3 pessoas nesse momento. O poder público criou alguns mecanismos, né, em que na divisão de poderes entre a União, Estados e municípios, na verdade a maior responsabilidade ficou partilhada entre municípios e o Estado. No tocante à questão da violência, a União praticamente ela não tem nenhum protagonismo, né, deveria ter uma contrapartida do ponto de vista de recursos financeiros, mas é extremamente limitado, e agora esse ambiente que a gente vivencia é um ambiente muito difícil para os próximos 20 anos. Foi aprovada uma emenda constitucional em 95, em que limita o uso de recursos públicos durante 20 anos nas políticas públicas, com a perspectiva do orçamento do próximo ano ser limitado a menos 97%. O orçamento do SUS, Sistema Único de Assistência Social, que é por onde os municípios devem atuar no caso dos CREAS, né, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para aquele onde trata as famílias em situação de violência já instalada. Muitas pessoas me cobram, me perguntam, né, por que a gente não vai à busca da pessoa, do responsável por isso, tudo isso, por essa tragédia. Quem foi, né? Porque eu acho que não vale a pena. Porque de qualquer maneira a gente não vai trazê-lo de volta, dependendo de quem fez. Vai ficar uma interrogação, porque a impunidade existe. Quando eu converso com essas pessoas, o que mais eu escuto é a seguinte frase: e agora? Daqui para frente, como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou retomar a minha vida? Eu perdi meu filho, ou perdi meu pai, meu marido, minha esposa. E agora? É o que mais eu escuto. É porque a gente não esquece o que a gente já passou. E eu tenho traumas também assim, que eu tenho medo. Ou em casa, ou na rua, ou em qualquer canto que esteja. Só Deus para livrar, porque a violência está grande. O problema passou, mas a cicatriz ficou, traumas, né?